Meus irmãos, paz de Cristo, bom dia a todos. Vamos abrir a Bíblia lá em Salmos. Salmo 96, para a gente dar início ao nosso culto solene. Com a graça de Deus. Vou pedir aos irmãos, todo mundo que puder, ficar de pé. Salmo 96. Os irmãos me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Então tá bom. Salmo 96. Esperar alguns abrirem, terminar de abrir. Salmo 96 diz assim o salmista: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijará todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Esse salmo nos faz um convite à adoração a Deus. É um excelente salmo para a gente meditar no dia do Senhor. É um salmo que traz para nós uma liturgia muito bela. O salmo convida a nós, que somos povo de Deus, a cantarmos a Deus, a cantarmos, a bendizermos o seu nome, a adorá-lo na beleza da sua santidade. Esse salmo convida a gente a anunciar a salvação, a anunciar a glória e as suas maravilhas, dar glória a Ele, ao seu nome, trazer ofertas e entrar nos seus atos. O Salmo nos convida a dizer que o Senhor reina. E todas essas coisas nós devemos fazer, nós devemos cantar a Deus, nós devemos louvar a Deus, glorificar, anunciar as suas obras e dizer que Ele reina, por algumas razões. Esse Salmo nos mostra a nossa realidade litúrgica que a gente faz aqui no culto. Olha só. Nós fazemos todas essas coisas, nós devemos fazer essas coisas em resposta ao ser de Deus e ao que Deus faz. Olha só, olha o que o Salmo diz. Que Deus é grande e digno de louvor. Vai acompanhando nos versículos. Ele é terrível, ele é mais temível do que todos os deuses. E por quê? Porque os outros deuses são ídolos. Eles são falsos. E o nosso Deus, ele fez os céus. Não é qualquer Deus, não é a qualquer um que nós dedicamos esses louvores, essa adoração. A glória e a formosura estão sempre diante dele. No seu santuário, a formosura e força. E no final, o salmista diz que Deus vai julgar a terra, vai julgar o mundo e os povos com justiça e verdade. Esse salmo nos ensina a liturgia. É essa liturgia que nós seguimos aqui. Não é assim que o pastor Filipe falava, né? Em resposta à pregação, nós cantamos. Em resposta à lei de Deus, nós oramos. Então,
É desse salmo que nós extraímos esses princípios também. Um Deus que faz e nós respondemos. Um Deus que é e nós cantamos, nós oramos e o adoramos. Esse salmo traz para nós uma reflexão, uma meditação maravilhosa de quem Deus é e qual o nosso dever ante esse Deus. Nosso Deus não é qualquer Deus, né? Nós somos chamados a cantá-lo, a adorá-lo, a anunciar essas obras e aguardar o seu julgamento, que é com justiça e verdade. Tudo isso porque o nosso Deus não é como qualquer outro. Ele fez os céus e a terra. Quem aqui lembra da pregação de Jonas, quando eles estão no navio e o mar está tempestuoso e eles, cada um orando ao seu próprio Deus, eles acordam Jonas, que estava dormindo, e falam: ora ao seu Deus também, quem sabe ele nos dá paz, quem sabe ele não acalma e nos ouve a nossa oração. Qual que é o seu Deus? O meu Deus é o Deus que fez os céus e a terra e o mar. Não é qualquer Deus. E a tripulação do navio temeu fortemente. Porque o Deus que fez o mar, nós estamos no meio do mar, nós estamos nas mãos desse Deus. Esse é o nosso Deus. Ele reina, no versículo 10, diz que Deus reina. E Ele está no seu trono. Nada do que acontece foge do controle de Deus. Esse salmo nos mostra também a soberania de Deus. Nós podemos descansar porque Deus reina. Então, frente a todas as impiedades que acontecem no mundo, nós podemos ter segurança, porque Deus reina e Ele trará o julgamento. Ele julgará o mundo com justiça. Nós podemos também, observando esse versículo, essa verdade, nos achegar a Deus hoje. Nos achegarmos a Deus num culto solene e dirigirmos a Ele as nossas orações. Dirigirmos a Ele o nosso louvor e o nosso culto. Por quê? Nós temos a segurança de fazermos isso porque Jesus Cristo, nosso Senhor, comprou para nós a nossa reconciliação com o Pai. Nós que éramos inimigos, estávamos em estado de inimizade e éramos alvos da ira de Deus, o Senhor Jesus comprou para nós a reconciliação. E hoje, com segurança, olhando esse salmo, nós podemos nos chegar a Deus, nós podemos oferecer a Deus as nossas ofertas, né? E como diz o salmo, entrar nos seus atos. Por isso que nós não temos que temer e podemos aguardar com alegria os últimos dias. Aguardar com alegria a justiça e o julgamento que Deus trará. Então, vamos entregar a Deus um culto com temor, sempre lembrando desse salmo, sempre lembrando dessas verdades, porque nosso Deus é grande e muito digno de todos esses louvores, né? Vamos tentar lembrar e meditar nesse salmo no dia de hoje, que é o dia do Senhor, o dia que nós vamos separar para dedicarmos durante todo o dia a leitura da palavra, a prática da oração, um dia que a gente separa de maneira diferente aos outros para dedicar ao Senhor em práticas piedosas. Amém? Pai amado, nós damos graças ao Senhor pelo dia do Senhor. Nós damos graças, Pai, pelo culto solene que o Senhor trouxe a todos nós aqui nesse dia para adorarmos o Teu nome, nos juntarmos em congregação, para cantarmos ao Senhor, para bendizer o Senhor, para proclamar as Suas obras, ó Deus, e a Sua glória, a Sua majestade que está diante de Ti. Que o Senhor faz o nosso coração voltar para Ti. Coloca a nossa mente em foco para que nenhuma distração nos atrapalhe de louvar o Senhor. Nenhuma distração nos sequestre a atenção que deveria estar voltada à Tua palavra. Que deveria estar voltada, Deus, ao Senhor, ao louvor, à adoração que nós devemos a Ti. Que o Senhor ministre ao nosso coração hoje a Tua palavra, os Teus atributos e tudo aquilo que o Senhor requer de nós e as promessas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à lei de Deus, Êxodo 20. Vamos ler todos juntos?
Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Salmo 22 nos diz que, nos faz uma pergunta, né? Vou pedir aos irmãos para se sentar. Salmo 24 nos pergunta assim: quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, né? Pensando nisso, eu pergunto a vocês: quem subirá ao monte do Senhor? Né? Quem de nós é limpo de mãos e puro de coração? Quando a gente lê a lei, nós percebemos que nós falhamos. Nós falhamos com a lei, nós falhamos com o Senhor, e que nós não somos limpos de mãos e puros de coração. Eu vou dar um momento para que cada um faça uma oração privada de confissão, para que logo depois a gente faça uma oração juntos como igreja. Amém? Santo Deus, nós nos achegamos ao Senhor contritos e quebrantados. O salmista diz: e pequei contra o Senhor e contra o Senhor somente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o meu pecado está sempre diante de mim. Nós temos consciência, Pai, do nosso pecado,
Graças ao Senhor que nos resgatou e através do Teu Espírito Santo nós temos agora convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos prostramos aos Teus pés, Pai, quebrantados, humilhados, tendo a noção de que o Senhor é um Deus santo e nós somos pecadores. Nós somos ainda atormentados pela presença do pecado nesse corpo terrestre, nesse corpo vil. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, que é acometida por essa terrível realidade do pecado. Tem misericórdia do Teu povo e perdoa, Pai, as nossas ofensas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E como também diz o salmista, lava-nos e purifica-nos, nos concede um espírito inabalável e restaura em nós a alegria da salvação. Assim nós oramos, Pai, e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o primeiro cântico, Salmo 67. Amém. Vamos abrir agora em Êxodo. Nós fizemos a leitura pública. Eu vou pedir aos irmãos que abram no capítulo 16 de Êxodo. Capítulo 16. Nós tivemos um probleminha técnico. O capítulo de hoje é o 16 e não o 15, como está no boletim. Então, Êxodo capítulo 16. Êxodo 16 diz assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Versículo 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor.
E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homem, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, porém, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Verso 23. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto é hoje o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homem cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homem é a 10ª parte do efa. Amém. Irmãos, vamos curvar as nossas cabeças e orar como manda o nosso Deus, como nos orienta a palavra, a orarmos pelas autoridades. Senhor, a tua igreja está reunida em teu nome. Nós pedimos ao Senhor pela igreja local, pela igreja universal,
e pelas nações. Nós nos reunimos em adoração, de coração quebrantado, e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Nós bem sabemos que o Senhor reina, como disse o Salmo. Nós bem sabemos que o Senhor é sobre todos e sobre tudo, que a sua mão paira sobre todos nós e governa a todo mundo. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e não mais domine sobre nós um governo opressor, não mais domine sobre nós a política caída, uma política iníqua. Nós pedimos ao Senhor que governe e que guie a nossa nação e a todas as outras numa justiça. Esse é o nosso desejo e isso é o que nós te pedimos. Por gentileza, Senhor, nós clamamos por misericórdia. Esse ano é ano de eleição. Nós estamos diante, ó Pai, da escolha. Nós estamos diante de candidatos, estamos diante de uma escolha que muito erroneamente alguns acreditam vai mudar o rumo da história, vai mudar o destino da nação, que vai salvar nossa pátria. Mas nós sabemos que o Salvador é o Senhor. Não há outro Salvador, não há outro Redentor que não seja o Senhor. Inclusive da política, inclusive das urnas, inclusive, Pai, da educação, da saúde, da segurança. Não há outro que possa fazer alguma coisa por nós, senão o Senhor. Não há político que faça alguma coisa sem que o Senhor não ordene. Não há político que faça um governo ímpio sem que seja o juízo do Senhor sobre nós. Por isso nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Dê consciência e dê sabedoria a todos nós para escolhermos segundo a sua vontade, que nós façamos uma escolha sábia. Nós oramos para que os governantes sejam convertidos, para que esses homens recebam em si a graça salvadora e sejam convencidos do pecado deles. Que os membros do executivo, o governador, o presidente, o prefeito, eles sejam, Pai, homens ministros do Senhor, assim como nós vemos na Tua Escritura. Que os membros do Legislativo sejam fiéis à justiça para legislarem, e assim os do Judiciário, Pai, para fazer cumprir as leis. Nós oramos pela Igreja Universal também, ó Deus, pelos seus ministros espalhados por todo mundo, assim a Igreja Universal. Assim, cada igreja local espalhada e os membros da tua igreja invisível. Nós pedimos que o Senhor continue cingindo os teus ministros fiéis de força, de graça, de sabedoria, e enchendo-os com o teu Espírito Santo. Que todos os membros da tua igreja, Igreja de Cristo, sejam, Pai, cingidos também com o teu Espírito Santo. Estejam motivados a buscá-lo, a glorificá-lo e a buscar, Deus, a piedade, para que com o viver reto o Senhor seja exaltado. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor visite os irmãos enfermos, não só da nossa igreja local, mas também de todo mundo. Que o Senhor ministre cura e que os membros dos irmãos enfermos possam, como diz a Tua palavra, orar com imposição de mãos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E assim nós oramos, Pai, com fé e com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos para o próximo salmo. Salmo 40. Vou pedir os irmãos para ficarem de pé nesse salmo, para a gente poder cantar. Amém?
Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem ficar livres para trazer a contribuição. O envelope já está disponível para hoje? Está onde? Está ficando lá na mesinha lá, ó. Na mesinha do Pix. Os irmãos têm lá o envelope para trazer as suas contribuições e também a chave Pix para quem for contribuir online. Tu já pode ir lá? Pai amado, nós colocamos o teu servo Tiago nas tuas mãos e pedimos que o Senhor o use com a fidelidade, com ousadia, com temor, para que a tua palavra seja pregada e ministrada aos corações da tua igreja. Que a tua igreja seja edificada e o Senhor seja
exaltado acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, tá? Esse sermão, os irmãos vão perceber que ele vai ser um pouco diferente dos demais, tá? Nós estamos sempre acostumados a pegar um texto e caminhar de forma expositiva pelo texto, né? Mas hoje eu gostaria de ter uma abordagem temática. Os irmãos vão perceber que aqui no livro de Provérbios, os capítulos, eles não trazem apenas uma ideia. Cada verso vem trazendo verdades que podem ser exploradas, tá? E os irmãos vão perceber isso nesse texto dessa manhã, nessa abordagem um pouco diferente. E eu gostaria de olhar na perspectiva e tentar responder uma questão de como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Esse é o nosso questionamento nessa manhã. E para nós respondermos essa questão, inevitavelmente nós vamos esbarrar nos decretos eternos de Deus e na responsabilidade humana, que são duas verdades apresentadas nas Escrituras, né? E nós não podemos negligenciar nenhuma delas. E nós somos pessoas que tomamos decisões a todo momento, não é verdade? E o texto vem dizendo assim a partir do verso 1, Provérbios 16, 1 a 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se explica a culpa. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. O melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tem um pensador que ele diz uma frase que diz assim: sonhar é viver. Se o homem não sonha, esse homem está morto, né? Embora existam alguns problemas nesse pensamento, mas a ideia central dele é uma verdade. Porque todo homem já sonhou, todo homem, e aqui eu digo homem e mulher, né? Todas as pessoas continuam a sonhar e continuará sonhando enquanto vida nós tivermos, né? A nossa vida, de uma forma geral, ela é cercada por metas, por objetivos ao serem alcançados, sonhos. Nós estabelecemos sonhos, seja um emprego, construir uma família, ter filhos, abrir uma empresa, trabalhar em tal empresa, se especializar em algo, ler um próximo livro, assistir um filme, comprar um carro, uma casa, um sítio. A vida nossa é feita de metas, de objetivos, né? E a primeira coisa que nós fazemos quando nós traçamos o norte para seguir, né, um objetivo que nós queremos alcançar, é nós projetarmos um meio, um caminho para tornar esse sonho uma realidade, né? Pelo menos pessoas sensatas fazem assim. Se você tem vontade de dar um próximo passo, mas você não dá o próximo passo, não tem como sempre se movimentar, não é verdade? Se a gente pensar em alguns exemplos, se nós queremos construir uma casa, o que nós vamos fazer? Um projeto, comprar um lote, nos organizar financeiramente. Se nós desejamos fazer uma viagem, o que nós vamos fazer? Ter recurso,
colocar num GPS para poder chegar nesse local, né? Para não ficar perdido. Se nós vamos comprar um carro, nós pesquisamos qual veículo é melhor, qual se adequa à nossa realidade, seja financeira, qual a gente gosta, qual vai, se eu tenho muitos filhos, poucos filhos, né? Mas quando o homem faz planos, ele esbarra em um obstáculo gigantesco, o que para muitos é algo desesperador, que é nem tudo que nós planejamos acontece. Planejar não é certeza de acontecer. Nós somos seres limitados. Nós esbarramos na nossa finitude, né? Nós não conseguimos saber o que nos aguarda amanhã, depois da curva. O que nos espera amanhã? O que nos garante que na semana que vem estaremos todos aqui reunidos? Nada, nada nos garante isso. O amanhã é incerto. E aí a grande questão é o que fazer? Então nós devemos parar de planejar? Será que nós estamos entregues ao acaso, à sorte? Será que a história segue seus dias, seus anos, né? Completamente descontrolada? Será que o mundo toma rumos por sua própria vontade? E a resposta, meus irmãos, é definitivamente não, né? Nós cremos em um Deus que controla o universo. Nós cremos em um Deus que tem as rédeas da história e dos dias em suas mãos, né? E é por isso que o provérbio dessa manhã irá nos ensinar muito sobre esse tema. Porque, embora seja um texto curto, de fácil memorização, há ensinamentos muito profundos aqui, que nos instiga a pensar sobre isso, né? Que pode aquecer o nosso coração, mesmo quando a resposta de Deus para os nossos planos é um não. Não é verdade? Muitas vezes o que nós temos é um não de Deus. E nós planejamos e dá errado. E o que nós queremos não acontece. E o que nós não queremos acontece. Mas como se alegrar nisso? Como olhar e ver que se relaciona a minha vontade com o decreto soberano desse Deus? E o verso 1 nos responde: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Os irmãos vão observar que esses versos aqui, do 1 ao 9, eles falam alguns de forma direta, outros de forma indireta, a respeito do decreto eterno de Deus. E nós vamos gastar um tempo olhando para as características dos decretos desse Deus, né? Mas eu queria me ater apenas a esse verso 1 nessa manhã. Porque quando nós olhamos para esse versículo, talvez nós temos a ideia de que a iniciativa sempre parte de nós, né? Que o homem é quem toma a iniciativa aqui do pensamento. Mas nós vemos na segunda parte do versículo que é Deus quem responde aqui através do discurso, né? Então nesse texto nós conseguimos ver tanto a necessidade do planejamento, quanto a limitações nossas em planejar. Nós nos deparamos com isso o tempo todo. Observe que em nenhum momento o texto nos sugere, ou nos reprime, ou nos desencoraja a fazer planos, de forma alguma. Mas também em nenhum momento o texto nos garante que o que nós planejamos vai acontecer. Que o que você quer, Deus vai te dar. Que o que você planeja, que se você deseja alguma coisa, esse desejo é porque Deus colocou no meu coração, então Ele vai me dar. Não, não funciona dessa maneira. A grande verdade é que há uma necessidade nossa em fazer esses planos, né? E está tudo bem quanto a isso. Deus quer isso de nós. Há uma responsabilidade nossa em tomar decisões em nossas vidas, em fazer coisas que são, vamos dizer, palatáveis a nós, né? E nós também devemos trabalhar em prol desses sonhos, dessas vontades, dessas coisas do dia a dia. Então, se alguém deseja ser um médico, ele tem que cursar a medicina, ele tem que fazer um vestibular, mesmo sabendo que pode chegar no dia da prova do vestibular e ele passar mal. Tem alguma coisa e ele não conseguir fazer a prova. Se nós desejamos fazer um almoço da comunhão esse mês, nós vamos começar os preparativos antes, não é verdade? Nós vamos planejar, juntar uma equipe, bolar o cardápio, trabalhar, mesmo sabendo que pode chegar no dia e algo dar errado e o almoço não acontecer, né? Nós podemos, se nós desejamos ter uma boa qualidade de vida, o que nós vamos fazer? Cuidar da saúde, ter uma boa alimentação. Mas nada nos garante que, mesmo com uma boa saúde, que nós vamos continuar tendo vida. Nós podemos morrer mesmo tendo uma boa saúde.
Na verdade, nada é garantido para nós. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar em que o fato de nós não termos a certeza de o que nós planejamos vai ou não acontecer, isso não exclui a nossa obrigação prévia de trabalhar antecipadamente por aquilo que desejamos. O Evangelho não nos reprime quanto a isso. Porque nós temos que lembrar que Deus, Ele trabalha não só no fim. Deus não trabalha somente nos resultados, mas Deus trabalha também nos processos. E às vezes nós esquecemos disso. Nós somos imediatistas e a gente acha que às vezes a satisfação ou Deus tem algo para nós só quando acontecer. Mas a gente esquece que Deus trabalha em nós em meio ao processo, em meio ao planejamento, em meio às execuções. Né? Então, por exemplo, vamos pensar em alguém que quer passar em um vestibular. A construção e os benefícios não está só quando o nome dele sair, mas está no dia a dia estudando, no processo, ele está aprendendo com isso. Deus está trabalhando nele através disso. Tá? Então nós temos que saber que Deus também trabalha pelos meios e não só no fim. O fato de a resposta sempre vir do Senhor não nos inibe de fazer planos e trabalhar em prol disso. Mas a grande questão e a grande pergunta é: em que os nossos planos estão baseados? Ou talvez uma pergunta melhor é: onde nascem os nossos desejos? E o texto nos responde. O texto fala que os nossos planos vêm do coração. E aí, por óbvio que o texto não está dizendo no órgão que bombeia sangue. Não, o texto está dizendo isso. Nós temos de olhar aqui para o coração como sendo a fonte de vida, ao nosso cerne, a parte mais profunda da nossa alma, quem nós somos por definição, né? Porque é desse lugar que vem os nossos desejos. É desse lugar que vem as nossas vontades. Portanto, o estado do nosso coração, ou o estado da nossa alma, vai determinar a qualidade daquilo que nós vamos planejar e sonhar. Quem você é define o que você quer. Se o nosso coração está inclinado para as paixões dessa vida, nós vamos desejar apenas coisas para gastar com o nosso próprio deleite. É o que Tiago 4,3 diz, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Mas em contrapartida a isso, se o nosso coração estiver inclinado, desejoso pela glória do próprio Deus, pelas promessas eternas, pelo plano eterno, como bem diz o próprio Cristo, os nossos desejos serão para a glória desse Deus. Porque o nosso coração, quem nós somos, está inclinado para isso. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque esses verão a Deus. Por isso, meus irmãos, duas pessoas podem fazer os mesmos planos, desejar as mesmas coisas, mas com intenções e corações completamente diferentes, né? Um pode fazer planos visando honrar a Deus, ajudar o próximo, e o outro apenas para benefício próprio, de uma forma egoísta, visando apenas benefícios terrenos, porque é isso que ocupa o seu coração, e é essa a fonte do seu desejo. E fato é, indiscutivelmente, que um coração natural, que o profeta Isaías chama de um coração de pedra, né? Esse coração ele é tão enganoso que ele faz planos e ele te ilude a ponto de fazer você acreditar que você controla as situações, que você está no controle da sua própria vida, que você determina o que acontece ou não com você, que você é fruto apenas das suas escolhas, né? Isso é uma mentira, isso é uma falácia, porque o coração pode até planejar os meios, mas ele jamais pode controlar os meios, não é verdade? Um coração que age assim é um coração tolo, insensato, né? É um coração que não consegue descansar na providência de Deus. É por isso que muitas vezes essa é a causa da nossa ansiedade. Porque nós desejamos algo e nós queremos controlar tudo para alcançar o nosso objetivo. Isso nos causa ansiedade, inquietude. E nós percebemos que nós não temos o controle das coisas, né? Tiago ele vai dizer no capítulo 4, verso 13 assim: tendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. E esse é o confronto que nós temos no texto. Um homem que planeja, mas não consegue garantir e controlar as coisas, né? Porque não há soberania em nós, mas há soberania apenas em Deus. E esse texto de Provérbios nos mostra de forma indireta que nós fomos criados para sermos criaturas. E você pode dizer para mim assim: pastor, isso é óbvio, mas nem sempre é óbvio assim. Por que você fica ansioso então? Ser criatura significa entender que você é finito. Ser criatura significa entender que você é limitado. Ser criatura significa que você entende que você depende de quem te criou, né? E é por isso que o sábio diz na segunda parte que essa resposta às questões humanas sempre virá de Deus. Porque é Deus o detentor de todo conhecimento, né? E Deus não detém todo conhecimento porque Deus olha para o futuro e prevê o futuro. Não, de maneira alguma. Mas Deus, Ele detém todo conhecimento porque Ele escreveu e decretou o futuro. Porque Ele controla o futuro, né? A Escritura, em sua totalidade, deixa bem claro a todo momento que Deus decretou a história. E Deus não decreta, Deus não cria um dia e depois dependendo do que acontece nesse dia, Ele planeja o próximo. Não. Deus decretou tudo. Deus é atemporal, né? E esse mesmo Deus que decreta essa história, Ele é imutável. Portanto, as decisões desse Deus não são tomadas de acordo com as circunstâncias. Deus não muda. Não é, nossa, isso deu errado, então eu preciso agora recalcular os planos. Isso não acontece em Deus. Essa não é a definição de quem é Deus. E a Bíblia menciona os decretos de Deus em muitos textos, com nomenclaturas diferentes. Por exemplo, no Salmo 2, verso 7, o salmista diz assim: proclamai o decreto do Senhor. Usa o termo decreto. Quando nós olhamos em Efésios 3,11, Paulo chama os decretos de o propósito eterno de Deus. Atos 2,23, a Escritura fala do determinado conselho e presciência de Deus. Em Efésios 1,9, Paulo também chama os decretos de Deus de a vontade eterna de Deus. Ou seja, é indiscutível que esse Deus decreta e governa todas as coisas. Não temos como fugir disso. A Bíblia, em sua totalidade, demonstra isso o tempo todo. E os decretos de Deus, meus irmãos, eles são chamados pelas Escrituras de o seu conselho para mostrar que esses decretos são infinitamente sábios, uma vez que Deus é sábio. Esses decretos também são chamados de a vontade de Deus para mostrar que Deus não foi coagido por nada e nem ninguém. Deus não é influenciado para tomar decisões. Deus toma as suas decisões de acordo com a sua própria vontade. Porque Deus é completo em si mesmo. Se Deus precisasse de algo, sei que parece um pouco complexo, mas se Deus precisasse de algo que estivesse fora dele mesmo, como esse Deus pode ser infinito? Ele precisa de algo externo para ajudá-lo. Ele precisa de aprender alguma coisa para então tomar uma decisão. Logo, ele não detém todo o conhecimento. E quando nós olhamos para nós, e às vezes nós pensamos que a nossa vontade reflete essa vontade de Deus, e nós confundimos isso, mas a nossa vontade é uma vontade, vamos dizer, irracional e vaidosa por causa da nossa inclinação para o pecado, por causa da nossa natureza corrompida. Mas a vontade de Deus, quando a Bíblia traz isso, ela está totalmente atrelada aos atributos desse próprio Deus. A sabedoria, a santidade, a justiça. Portanto, os decretos desse Deus, eles são santos, eles são justos, eles são sábios e eles são perfeitos. E eu gostaria de observar com os irmãos algumas características que nós devemos considerar quando nós falamos a respeito dos decretos de Deus. Isso aquece o nosso coração, sabe por quê? Porque quando nós vemos coisas terríveis acontecendo no mundo, nós sabemos que Deus
de alguma forma, embora não sabemos explicar, mas está sendo glorificado e que aquele fato não foge das mãos poderosas desse Deus. Pode ser algo mais terrível que você possa imaginar. Deus está controlando aquilo. E nós vamos ver através das características desses decretos. Eu queria começar falando sobre a eternidade dos decretos de Deus. Meus irmãos, se nós começamos a achar que as decisões de Deus são tomadas no espaço e no tempo, né, apenas com finalidades temporais, é a mesma coisa de nós pensarmos que qualquer nova ocasião ou qualquer novo fato pode induzir esse Deus a tomar decisões. E eu vou tentar explicar, né? Talvez um exemplo maior que nós temos é olhar para o Éden e pensar que quando Adão peca, opa, pegou Deus de surpresa. Então agora, Deus precisa invocar o seu trunfo, o seu zap, Jesus Cristo. Não, de maneira alguma. Adão não pega Deus de surpresa quando ele quebra o pacto de obras, né? Tal pensamento negaria a infinitude do conhecimento desse Deus, né? Nega o próprio Deus. Pensar assim nos transmite a ideia de que Deus ele vai se tornando mais sábio à medida que o tempo vai passando. Os anos, os acontecimentos vão se desenrolando e Deus vai aprendendo com isso e vai adquirindo conhecimento. Isso é uma blasfêmia. Isso é deturpar quem Deus é. Porque o nosso Senhor ele não pode ser pego de surpresa, né? O homem muda, o homem é volátil, mas Deus não é. Por isso, quando nós olhamos, por exemplo, uma profecia no Antigo Testamento e nós vemos o cumprimento dessa profecia no Novo Testamento, nós estamos vendo apenas o decreto de Deus na eternidade ganhando forma. Então, tudo o que acontece conosco é a vontade eterna de Deus ganhando forma. Então, quando nós olhamos para a queda, de maneira alguma Deus foi pego de surpresa, né? Ele estava no controle disso. Foi o homem quem pecou pela sua própria escolha e vontade, não Deus, né? Deus continua sendo santo e puro. Por isso, Jesus em nenhum sentido pode ser visto como um plano B, como um plano de emergência, né? Mas Jesus ele é o cumprimento da vontade eterna do próprio Deus para salvar o seu povo. Então a queda em nenhum sentido ela danifica ou afronta a soberania desse Deus. Pelo contrário, ela mostra a justiça, a graça e o poder de Deus para transformar o mal em salvação. Em Apocalipse 13:8 nós vimos, né? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Jesus não é um plano de contingência, e usar a queda como algo para mostrar que Deus perde o controle de algo é negar a suficiência desse próprio Deus, né? Segundo a característica dos decretos de Deus, os decretos de Deus são sábios. O salmista ele diz assim no Salmo 104:24: Ó Senhor, quão múltiplas são as tuas obras, em sabedoria fizestes todas elas, cheia está a terra das tuas riquezas. Meus irmãos, os desígnios de Deus, eles são revelados para nós, a vontade desse Deus, ela nos é revelada por meio da sua execução, quando ela se materializa no espaço e no tempo, né? Nós sabemos que Deus decretou o futuro, e aqui eu estou me referindo ao futuro, aos acontecimentos do cotidiano, tá? Nós sabemos o que Deus decretou para o futuro, não é porque Ele vem no sonho da noite e me conta. Eu fico sabendo quando o futuro se torna presente, e eu vejo a manifestação daquilo que Deus ordenou, né? Ou seja, Deus revela a sua sabedoria, né? Quando nós olhamos para os acontecimentos de hoje, e nós vemos como esses acontecimentos foram feitos para a glória do próprio Deus. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu gostaria de exemplificar para ficar mais fácil. Pensa em Jó. Jó, ele mal sabia que todas as suas dores, tanto no corpo quanto na alma, elas serviriam para purificar o seu espírito. Para no lugar de lamentos e murmúrios, os seus lábios pudessem proclamar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Mas Jó não conseguia observar isso no momento que ele passava pela dor. Ou seja, nós só entendemos o que Deus quer de nós, não é no momento que a dor está, não é no momento que a tristeza está.
Quando os seus bens são tirados, seus filhos são mortos, quando ele é tomado por uma doença terrível, ele jamais poderia imaginar que tudo isso serviria para purificar sua alma, né? Então não adianta você querer olhar para as situações da sua vida agora e querer tirar conclusões precipitadas, né? Olhar para o sofrimento de hoje e querer decifrar a vontade de Deus, querer que Deus sussurra no seu ouvido o que Ele quer com isso. Ou então você vê o sofrimento seu ou de um sofrimento alheio e achar que Deus se esqueceu, que Deus está dormindo, que Deus não está te dando ouvido, que a sua oração não é atendida. Entenda que nós somos limitados. E o decreto de Deus vai se revelando à medida que o tempo vai passando e as coisas vão se esclarecendo, né? Nós temos de entender que é um propósito bendito por detrás de tudo. Ou nós cremos em um Deus que governa o mundo, ou não cremos, né? Veja outro exemplo, José. José, ele certamente não sabia que quando ele estava sendo vendido de maneira covarde pelos seus irmãos, que Deus, através desse ato pecaminoso, Deus estava preservando toda a geração e toda a casa de José. O próprio José entende isso anos depois, quando ele revela a sua identidade para os seus irmãos. Em Gênesis 45:5 ele fala: agora não fiquei tristes nem aborrecido com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste tempo, neste país, e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. A descendência do próprio Cristo foi preservada por meio de um ato pecaminoso, pelos irmãos de José, vendendo ele por ciúmes e inveja. Mas será que no exato momento do ato da venda, havia como entender a vontade soberana de Deus? Nós podemos citar vários outros exemplos, né? A perseguição, a intensificação da perseguição depois da ascensão de Cristo. Uma perseguição à igreja, e parece que está tudo ruim. Mas depois se mostra que essa perseguição foi para tirar os discípulos da zona de conforto e o evangelho se espalhar pelo mundo. Não é verdade? Em Atos 16, verso 7, um exemplo maravilhoso de Paulo. Paulo, ele tem vontade de ir para Bitínia. E aí diz o texto que o Espírito não permite que ele vá. E faz com que ele vá para a cidade de Filipos. Ou seja, Paulo deseja ir pregar o evangelho em Bitínia. O próprio Deus o impede de ir e faz com que ele vá para outra cidade. E quando nós olhamos no verso 14, diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, escutava o que Paulo e Timóteo diziam, e o Senhor lhe abriu o coração, e naquela noite Lídia foi salva. Olha que glória! Deus muda o curso das coisas por meio do seu decreto para salvar, para preservar, para corrigir, para fazer com que seu reino avance. Só que não adianta você olhar para a sua vontade agora e desesperar e querer ver tudo isso acontecendo no exato momento que você deseja, né? Os irmãos conseguem perceber como a sabedoria desse Deus ela é revelada a partir do momento que esses decretos vão ganhando forma? O que em um primeiro momento pode parecer loucura, o que em um primeiro momento pode parecer sofrimento, pode parecer descontrole do próprio Deus, no final se mostra um plano perfeito, justo, e que trabalha em prol do avanço do reino. 3. Os decretos de Deus também são livres, né? Isaías 40, 13 e 14 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus estava sozinho quando ele decretou todas as coisas.
Isso quer dizer que os desígnios de Deus não foram em nenhum modo ou nenhum sentido influenciados por causas externas. Deus poderia ter criado ou não o homem. Deus poderia ter criado ou não o mundo. Deus poderia ter soprado ou não o fôlego de vida em nossas narinas. Deus poderia salvar ou não quem Ele quer. Queira você isso, queira você não. Ou você aceita, ou isso não torna essa verdade uma mentira. Porque Deus é plenamente livre. Ele faz tudo de forma livre, porque Ele quis. Ele quis criar o mundo. Ele quis criar os homens. Ele quis enviar de si mesmo para salvar os homens. Ele quis preservar a sua igreja. E às vezes nós nos revoltamos com Deus porque uma coisinha não sai como nós queremos. Os decretos de Deus também são absolutos e incondicionais, não é? Isaías 46:10. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá, e realizarei toda a minha vontade. Essas são as palavras de um Deus soberano e completo em si mesmo, né? Em todos os casos, meus irmãos, que Deus decretou um fim, Ele também decretou os fins para que esses meios para que esses fins aconteçam. Por exemplo, Deus decreta a salvação, mas Ele também decreta um meio que a igreja se apodera da salvação, que é a fé, não é verdade? Deus decreta as bênçãos, mas Ele também decreta os meios, a oração. Deus decreta a expansão do reino, mas Ele também decreta os meios, que é a pregação do evangelho, né? Deus não disse apenas que José seria o governador do Egito, mas Deus também fez com que ele passasse pela casa de Potifar, que ele fosse para a prisão, que ele revelasse sonhos na prisão, que ele fosse lembrado pelo copeiro, né, pelo aquele copeiro diante de Faraó. E todos esses meios nós chamamos de a providência divina, providência de Deus, né? Deus decreta e Ele usa a sua providência e por meio dela Ele executa os seus decretos, né? Deus é quem provém os detalhes de tudo que acontece debaixo do sol. O cuidado, meus irmãos, dessa providência desse Deus se estende às coisas que para nós sejam insignificantes, como talvez um fruto que cai de uma árvore, até uma catástrofe natural. Nada foge do controle soberano desse Deus. Então algum irmão pode virar para mim e dizer, mas pastor, se Deus de fato controla os fins e os meios, então eu não preciso fazer nada. Me resta apenas cruzar os meus braços e esperar meus dias cessarem aqui nessa terra. Será mesmo? Será mesmo que tal pensamento condiz com a prudência de um cristão genuíno? Porque lado a lado com a invencibilidade e a imutabilidade dos decretos de Deus, a todo momento as Escrituras nos mostram que nós temos responsabilidades. Que Deus nos deu responsabilidades, né? Que essas duas verdades coexistem sem se contradizer. Você é responsável pelos seus atos e Deus continua soberano, mesmo você sendo responsável pelos seus atos, né? Por isso a Bíblia nos diz que nós devemos e temos obrigação de lutar contra o pecado e viver uma vida santa. Em Hebreus, no capítulo 12:4, fala assim: no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Mostra aqui é muito claro que você deve lutar e resistir e buscar a santificação. Nós vimos muito isso na instrução de Paulo para a igreja de Filipos, não é? Quando nós estudamos a carta de Filipos. Então o que não falta para nós são ordens para nós buscarmos a santidade, viver uma vida santa, produzir bons frutos, seguirmos os passos de Cristo, né? Nos parecermos com Cristo dia após dia. É um fato que Deus decretou tudo, mas Ele decretou de uma maneira que Ele não é o responsável ou o autor do pecado. Isso tem que ficar muito claro, né? A nossa corrupção não é algo que Deus incutiu em nós, né? Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. 1 João 5 diz: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.
Fato é, meus irmãos, que esse Deus Santo, ele não pode em nenhum sentido compactuar com nenhum tipo ou forma de pecado, né? Portanto, Deus, ele organiza a história de uma forma que ele não é o responsável moral pelos atos pecaminosos dos homens. Nós somos responsáveis diretos pelo pecado e pela maldade. Vamos olhar para o Éden. Em Gênesis nós vemos Deus criando tudo bom, né? Tudo perfeito, criando o homem e a mulher de forma perfeita. Deus adota o homem e a mulher de vontade, né? De capacidade de decisão, dominando sobre a criação, gozando aqui da plenitude da sua capacidade cognitiva, não é verdade? Sem nenhum vestígio de pecado, sem nenhuma inclinação do coração, né? Então, Deus pega esse homem e essa mulher e coloca no Éden, um lugar que também foi criado de forma perfeita, né? E nós sabemos que no jardim Deus coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso que diz o texto? Mas essa árvore, de maneira nenhuma, ela serve para tentar o homem. Deus a ninguém tenta. Nós acabamos de ver em Tiago que Deus não faz isso. Mas nós devemos olhar para essa árvore como uma forma de que o homem tinha para deixar claro para Deus que ele queria estar com Deus. Que ele não estava nesse jardim obrigado. Que Deus não o coagia a estar ali. Ele olha para essa árvore, a árvore significa: eu estou aqui porque eu te amo, Deus. É uma forma de o homem cumprir a sua parte no pacto. Como que nós vamos fazer um pacto se não existe a possibilidade de quebrar o pacto? Não faz sentido. E nós não poderíamos nem chamar isso de pacto. Nós temos de olhar para essa árvore como uma cláusula de saída, uma demonstração de fidelidade da parte do homem a esse pacto de obediência. É uma demonstração por parte do homem de amor a Deus. Deus, eu estou nesse jardim porque eu te amo, porque eu quero estar aqui. Veja que Deus, o único ser supremo, né? Ele cria o mundo, cria o homem, coloca o homem em um jardim, mas ele faz tudo de forma perfeita, de uma maneira que o homem se mantinha no jardim, porque ele queria estar ali. Nós não somos robôs. Deus não nos trata como os robôs. Nós não somos peças de um tabuleiro de xadrez. Deus decreta quem seria o seu povo, Deus escolhe um povo para si, mas Deus executa isso de uma maneira que nós, os eleitos, estamos em Deus porque nós o amamos e desejamos estar com Ele. É impossível ter alguém em Deus que odeie o próprio Deus. É por isso que a nossa vontade é transformada no processo de salvação. Você só está em Deus porque você ama esse Deus. Então, quando nós olhamos aqui para o contexto do jardim, os nossos primeiros pais se deparam com essa quebra de contrato, com esse ponto que delimitaria uma obediência volitiva, né? Eles se deparam com essa cláusula e o que eles fazem? Eles pecam. Eles foram criados perfeitos, eles tinham plena capacidade cognitiva, eles não tinham uma inclinação para o pecado e um coração deturpado como o nosso. Eles estavam num ambiente criado de forma perfeita, um mundo perfeito, ou seja, eles quebram o pacto porque eles queriam quebrar o pacto. Isso é o livre-arbítrio. E nós vemos a plenitude do livre-arbítrio no Éden. Mas pastor, eu posso escolher se eu vou querer vir com um relógio preto ou prata. Não é disso que nós estamos falando. Hoje, como que você vai escolher? Como que você tem um livre-arbítrio? Você não tem. Seu coração já está inclinado para o pecado, você vai escolher o que é mal. Nenhum de nós estamos na condição de Adão, a condição primária. Impecabilidade e sem um coração corrompido, uma natureza que não está inclinada pelo pecado. Então todas as nossas escolhas serão inclinadas porque é mal. Há algo externo que nos influencia. Por isso o livre-arbítrio é pleno em Adão, no Éden, antes do pacto, antes da quebra do pacto. Portanto, meus irmãos, Deus não cria aqui o mal, né? Deus não cria o pecado de forma direta. Deus não é o autor do mal, né? Deus não tenta ninguém. Deus não cria o pecado como Ele criou as criaturas, né? Até há uma definição muito interessante do que é o mal, né?
muito trabalhada por Agostinho e Tomás de Aquino, que o mal não é algo criado como nós. O mal não é algo criado como os homens e o mundo, né? Mas o mal, ele é a deturpação daquilo que Deus criou, que é o próprio bem. O pecado é a deturpação do que Deus criou, que é a obediência. E o pecado nada mais é do que a desobediência. Mas esse é um ponto que fica para uma próxima conversa, não é o foco nosso. Mas fato é que quando nós olhamos para essas condições da quebra do pacto, nós vemos que o homem é o autor do pecado aqui, né? Que o homem, ele é totalmente responsável e ele peca por vontade de pecar de uma forma que Deus não influenciou, Deus não o coagiu a fazer isso. Deus não colocou o pé para Adão tropeçar. Porque caso contrário, Deus ele compartilharia dessa culpa, não é verdade? Mas fato é que o agente do pecado é o próprio homem. Mas tem um ponto muito importante que nós temos de ter em mente. Que embora o pecado é um ato volitivo e de total responsabilidade do homem, de maneira alguma ele foge do controle eterno de Deus. O pecado não foge do controle de Deus. Há uma diferença substancial entre não fugir do controle e Deus ter ligação com a autoria ou a criação do pecado. Tá? E não é porque nós não conseguimos muitas vezes entender esse mistério da soberania divina e da nossa responsabilidade, não saber onde começa uma coisa e termina outra, que nós podemos negligenciar, né, e dizer que isso está errado. Porque essas duas verdades são apresentadas pela mesma Bíblia, né? E de fato, há mistérios difíceis nas Escrituras que às vezes entram em confronto com as nossas concepções, né, as nossas definições. A soberania divina em nenhum sentido nega a sua responsabilidade em buscar a salvação e entre lutar contra o pecado, né? Essa fé que nos foi dada pelo próprio Deus por meio do Espírito nos faz muitas vezes aceitar esses mistérios de Deus, né? Entender que Deus é trino e aceitar isso mesmo sem compreender em sua totalidade, né? Entender que há a soberania divina e a minha responsabilidade, mesmo sem saber como isso se encaixa perfeitamente, porque nós somos limitados. Porque se nós tentarmos negar os decretos desse Deus, nós vamos estar proclamando que o mundo está entregue ao acaso. E que os fatos acontecem por si só. Como se Deus criasse o mundo e agora Deus está sentado numa cadeira só observando, sem interagir com o mundo e com os fatos. Isso não é verdade. Deus interage com o mundo, Deus interage com os crentes e também com os ímpios. A graça de Deus está sobre os justos e os injustos. O que nos resta é entender a diferença dessa graça. A graça salvífica de Deus sobre os santos. A graça comum de Deus sobre todos. O mesmo sol que nasce para você, nasce para o ímpio. Da mesma forma que Deus pode te curar de uma doença, Ele vai curar um infiel. Da mesma forma que você vai ter filhos e ser feliz, um ímpio também vai ter. O ímpio vai também ter um bom emprego, o ímpio também vai desfrutar de coisas boas, vai desfrutar da criação também, porque a graça comum desse Deus rege tudo, tá? E entender que esse Deus rege todas as coisas e governa de forma soberana, isso traz paz para a nossa alma. O objetivo de tudo que nós falamos dos decretos de Deus é confortar o nosso coração. E olhar para atitudes perversas e saber que isso não foge do controle de Deus. Que a morte de uma pessoa que nós amamos não foge do controle de Deus. Que a descoberta de uma doença terrível não foge do controle de Deus. Que você ser roubado e ser assassinado não fugiu do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. O mundo não está entregue ao seu bel prazer. Isso traz segurança para nós. Isso traz conforto para o nosso coração que é frágil, né? Porque é por causa desse controle que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus é a salvação. Não é só o seu bem terreno. Que isso conecta diretamente com o texto. O que nós desejamos? O que você espera?
Por que você decepciona? Por que você está ansioso? Porque você talvez entenda os bens aqui, que tudo coopera, esperando o bem de Deus aqui, agora. Querendo uma resposta de Deus, que Deus fizesse o que você quer que Ele faça. E se Ele não faz o que você quer, você começa a desesperar. Você começa a achar que o mundo está perdido. Você começa a achar que as coisas vão de mal a pior. Você começa a temer por que você não deveria temer. Porque isso não é sua responsabilidade. E uma vez que nós entendemos bem o que é a soberania de Deus, a providência desse Deus, agora quando nós olhamos para o nosso texto novamente, o que nos sugere, o que nos surge de questionamento é: então, pastor, você falou tudo isso, um monte de coisa, mas como então eu faço o plano segundo a vontade de Deus? Como eu vou saber a vontade desse Deus? E quando nós falamos em saber a vontade de Deus, logo nós tentamos aplicar a Bíblia de uma maneira particular e específica para nós. E muitas vezes isso é um erro, né? Porque nós não vamos encontrar respostas na Bíblia. Qual emprego que você deve escolher? Se você deve ficar ou não nesse emprego. Se você deve comprar essa casa ou não. Se você deve casar ou não com esse namorado seu. Qual emprego que você vai seguir. Se você deve abrir a empresa ou não. Se esse negócio é para você ou não. Se Deus quer isso. Você não vai achar esse tipo de instrução particular, né? Qual faculdade eu devo fazer, meu Deus? Não é assim, né, que funciona. A Bíblia, na verdade, ela nos dá orientações para nós termos uma vida agradável a Deus em todas essas áreas, né? E é por isso que nós temos orientações de buscar a santificação, de usar os nossos dons para servir uns aos outros, né? De fazer tudo para a glória desse Deus. E pensando nisso, eu gostaria de pensar com os irmãos em 5 ações que são imprescritíveis para nós tomarmos decisões na nossa vida particular e a nossa vida quanto corpo, que são sábias e segundo a vontade desse Deus. A primeira delas é ter uma vida de oração. Em Efésios 6:8 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 2 Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. Meus irmãos, a oração ela é um combustível para o crente, né? Porque é por meio da oração que nós nutrimos comunhão com esse Deus soberano. Então, um cristão que não ora é um crente inseguro. Um crente que não ora é um crente seco, inconstante, medroso, fraco, né? Porque de trás de um cristão forte, saudável, existe uma vida de oração, obrigatoriamente. Existe uma comunhão profunda com esse Deus. Quando nós olhamos, há grandes homens na história, né, que nutrem essa vida de oração e comunhão com Deus, né? Abraão ele é chamado por Tiago como amigo de Deus. Tamanha sua comunhão e vida de oração, né? Davi, no Salmo 119, ele fala assim: 7 vezes no dia eu te louvo. E talvez seja por isso que em Atos 13, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, né? Jesus, o maior exemplo de oração que nós temos. Sem oração não há comunhão, e sem comunhão é impossível conhecer a vontade de Deus. Segundo, lê as Escrituras, né? Como bem diz o salmista no Salmo 1, que bem-aventurado o homem que medita na lei de Deus dia e noite. Josué entende isso, lá no capítulo 1 de Josué, verso 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Todo conhecimento revelado por Deus sobre Ele mesmo está contido nas Escrituras. Está lá. E você tem acesso a essa revelação especial. Nós descobrimos a vontade de Deus mediante a uma criteriosa aplicação das Escrituras em nossas vidas. Quanto mais cheio da palavra de Deus você tiver, quanto mais íntimo de Deus em oração você for, mais apto você vai estar para tomar decisões para a glória de Deus. Mais fácil será para você aplicar os preceitos desse Deus
nas suas decisões, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, na sua escola. Terceiro, aprenda a descansar silenciosamente na soberania divina. O salmista diz assim no Salmo 62:1: somente em Deus eu encontro paz. Aprenda a meditar nas promessas de Deus. Aprenda a meditar nas palavras de Deus, na lei de Deus. Gaste tempo pensando sobre os atributos de Deus. Gaste tempo pensando em quem Deus é. Gaste tempo pensando no plano redentivo desse Deus para o seu povo. Gaste tempo pensando o que Cristo fez. Gaste tempo pensando que esse Cristo voltará. Gaste tempo. Gaste tempo. Porque não dá para saber a vontade de Deus assistindo Netflix. Desculpa. Não dá para saber a vontade de Deus mexendo no Instagram o dia inteiro. Se empanturrando de televisão. Se entregando ao ócio, à procrastinação, à preguiça. Que tipo de crente é esse que não ora, que não conhece a lei de Deus, ele não medita na lei de Deus? Ele vai estar apto a tomar decisões segundo a vontade de Deus? Como? E aí depois ele quer que Deus fale com ele. Se ele deve comprar a blusa vermelha ou azul. Quem age assim jamais vai poder encontrar essa paz em Deus, né? Jamais vai poder desfrutar do descanso perene debaixo das asas da providência divina, mesmo em um mundo mau. Sabe como nós conseguimos encontrar a paz em meio ao mundo terrível? Em meio ao mundo totalmente complexo e deturpado, onde crianças são abusadas, onde há covardias, assassinatos, onde a droga toma conta de tudo, onde nós vemos a deturpação, doenças e mais doenças. Nós conseguimos encontrar a paz em Deus meditando na lei de Deus. Você não vai conseguir encontrar essa paz por si mesmo. Você não vai conseguir encontrar essa paz perene no seu celular, no seu WhatsApp. E parece uma tarefa hoje quase impossível, né? A meditação é algo que foi abandonado completamente pela igreja. Responda para você mesmo, quanto tempo, quantas vezes, vou pensar assim, você parou para sentar e meditar nas verdades de Deus, sem o celular do seu lado, sem pensar no problema do seu serviço? A prática da meditação, de ruminar a palavra de Deus, foi completamente abandonada pela igreja. Ninguém mais tem paciência disso. Ninguém tem sofrimento de sentar 5, 10, 15 minutos sem um celular perto, sem uma televisão perto, sem estar conectado em alguma coisa. E aí você quer desfrutar dessa paz de Deus como? Se você não segue, se você não conhece as leis desse Deus, como que as leis de Deus vão ser amparo para você no dia da dor, se você nem sabe, nem conhece as leis e as promessas desse Deus? Isso aqui é um impossível. Isso aqui é um impossível. A gente não consegue orar mais. É impressionante. A gente ora 5 minutos. Deus perdoe todos os meus pecados. Não funciona assim. O cristianismo não funciona assim. Quarto, se nós desejamos que os nossos planos sejam segundo a vontade de Deus, nós temos que receber um novo coração. Porque o coração do homem naturalmente é mau. Eclesiastes 9:3 diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração do homem está cheio de maldades e insensatez durante toda a vida. Ore a Deus e certifica que você tem um novo coração. A certeza de que você tem um novo coração não é quantas vezes você vem aqui na igreja, não é quantas vezes você toma ceia, não é se você foi batizado ou não. Sabe como nós temos a certeza que nós recebemos um novo coração?
Paulo dá essa resposta. Paulo fala que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem nos convence e nos mostra que nós temos um verdadeiro e um novo coração é o próprio Deus. É preciso nascer de novo. Certifique-se que você nasceu de novo. Quinto e último, lembre-se que sem Cristo nada disso é possível, né? Nós precisamos da ajuda dos céus, uma ajuda que vem do alto, né? Nós necessitamos ser moldados conforme o caráter desse Cristo, né? Como bem diz Agostinho, sem ti, ó Deus, o que sou eu para mim mesmo, do que um guia para minha própria destruição. Esses somos nós sem Deus, né? Meus irmãos, Deus não nos promete nos dar respostas certas todas as vezes que nós nos deparamos com decisões difíceis, nem com decisões confusas. Nutrir a expectativa de que Deus vai te responder sobre qual carro você deve comprar, qual faculdade você deve fazer, quantos filhos você deve ter, se você deve começar ou não um namoro. Talvez essa seja uma dúvida infantil, imatura, né? Porque crianças que são assim, não é verdade? Criança que o pai tem que falar assim: meu filho, vai lá escovar os dentes. Meu filho, passa o fio dental. Meu filho, vai beber água. Meu filho, tem que ir no banheiro. Meu filho, me dá a mão aqui para atravessar a rua, né? Um adulto, nós não esperamos que um adulto necessite disso, né? Um adulto sabe tomar essas decisões. E ele sabe tomar essas decisões por quê? Porque ele já é maduro. Não é verdade? E se nós desejamos aqui alcançar essa maturidade cristã, não há outro caminho. Porque a maturidade cristã está em considerar as leis de Deus e a vontade desse Deus, o avanço do reino, na hora de decidir namorar ou não, essa pessoa ou não, fazer esse curso ou não, morar nessa cidade ou não, comprar esse carro ou não. Deus não vai sussurrar isso no seu ouvido. Isso vai ser fruto de todo um conhecimento sobre a vontade desse Deus para você. E você vai se tornando maduro com o passar da caminhada cristã. Mas para você se tornar maduro, você deve conhecer quem Deus é. Você deve considerar os decretos desse Deus. Você deve considerar a sua limitação. E você deve depender desse Deus. Porque se você considera quem Deus é e quem você é, e você não chega à conclusão que você depende dele, aí tem um problema muito grande, não é? É ter uma vida de oração, é ter um convívio com os irmãos, saber ouvir conselhos de irmãos mais sábios, maduros, não é? Ter uma vida de comunhão com o corpo local, gastar tempo meditando na lei de Deus e jamais confiar no seu coração. E achar que se veio no meu coração, então é a vontade de Deus. Não é assim que funciona. Tomar decisões para a glória de Deus é de forma racional considerar as leis desse Deus no seu dia a dia, na sua vida comum, no seu trabalho, na sua relação familiar, na sua relação com o corpo local, na sua escola. E eu tenho certeza que se nós aplicarmos essas verdades, eu tenho certeza que nós cresceremos e vamos amadurecer como cristão. Senhor, nós te agradecemos porque tudo que precisávamos saber a respeito do Senhor, o Senhor nos revelou por meio das Escrituras. O Senhor colocou a sua lei em nossos corações. O Senhor é quem nos salva, o Senhor é quem rege o mundo. Isso nos traz paz e alegria. Nos traz paz porque quando nós vemos a injustiça, nós sabemos que isso é fruto do pecado, mas que o Senhor controla a intensidade dessa injustiça. Quando nós vemos o sofrimento, nós sabemos que isso é fruto do pecado, mas que o Senhor controla e tem um fim bendito. Nós acreditamos, Senhor, que independente do que aconteça conosco, a sua promessa é o novo céu e a nova terra, e não uma vida feliz. O Senhor é gracioso em nos dar dias bons. O Senhor é gracioso em nos dar momentos alegres.
Mas nós não fomos criados para esse fim. Nós somos criados para refletir a glória do Senhor. E nós somos criados para viver em comunhão com o Senhor para todo sempre. Nos ajude, ó Deus, a estar cientes do nosso papel, das nossas responsabilidades. Nosso papel de nos relacionarmos com o Senhor, de conhecer mais o Senhor através das Escrituras, de meditar na sua lei dia e noite. E assim, certamente, ó Pai, tomaremos decisões cheios do Seu Santo Espírito que glorificam o Teu santo nome, sabendo da liberdade que nós temos como cristãos, sabendo da graça do Senhor sobre nós, sobre a Sua igreja. Nos livra, ó Deus, de ser pessoas ansiosas, ser pessoas que se desmoronam quando vem a maldade. O Senhor mesmo já avisou que o mundo jaz no maligno. Ah, Senhor, nos ajude a mantermos vigilantes e fortes diante de um mundo perverso. Nos ajude, ó Deus, a considerar a Tua palavra dia após dia. E somente então nós poderemos descansar e ter paz em um mundo que é um caos. A verdadeira paz está escondida em Ti e não nas coisas, e não nas criaturas, e não em nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude a ter domínio próprio e largar um pouco essa vida tão intensa de apenas prazer. Nós não conseguimos, às vezes, orar, Senhor, meia hora por dia. Mas nós gastamos tanto tempo com coisas fúteis, inúteis. Às vezes querendo saber, curioso do que acontece com outras pessoas. Onde elas passeiam, o que elas postam, o que elas têm. E nós não preocupamos com a nossa alma. Ah, Deus, isso reflete a nossa fragilidade e a nossa debilidade. Nos ajuda e nós confiamos em Ti. Encha-nos com Teu Santo Espírito. Meus irmãos, em 1 Coríntios, Paulo diz: quando, pois, vos reunirdes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. No 28 ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Só um minuto. Meus irmãos, que vocês fiquem atentos na distribuição da ceia. O texto não nos desencoraja a chegar na mesa, mas o texto nos encoraja a chegar à mesa confiando na mediação e no perdão de Cristo. Então você tem um momento, enquanto os irmãos estão distribuindo a ceia, para vocês confessarem os seus pecados e crerem na mediação e no perdão dos pecados. Amém?
O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos por esse corpo que foi partido. Ah, Senhor, é por meio desse sacrifício perfeito, genuíno, que nós podemos ter paz e descanso. Descanso na alma, descanso no espírito. Deus, e tão breve também um descanso perfeito no corpo e na alma. Nós te louvamos, Senhor, porque tudo isso só é possível por meio da obra do Filho, o eterno Filho que se encarnou. Nós agora, como igreja, participamos desse memorial visível, dessa pregação visível do Evangelho. Te louvando, nós consagramos, ó Pai, esses elementos que foram instituídos pelo Senhor a este momento maravilhoso e sublime, confortante para a sua igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode dar graças a Deus. Vamos participar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor, nós te louvamos por esse sangue que redime o pecador, que perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões. Nós te damos graças e, como igreja, tomamos posse dos benefícios dessa nova aliança, que é a salvação, que é a santificação, que é o Espírito do Senhor habitando em nós, templos vivos do Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode dar graças a Deus, vamos participar. Meus irmãos, já finalizando, né? Vamos ler o nosso credo juntos. A nossa profissão de fé, né? Nós vamos caminhando aí, passo por passo, em todo o credo. Vamos lá juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, aqui, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? E é uma confissão maravilhosa de Pedro, quando Jesus pergunta, né, quem ele é. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na verdade, uma profissão, uma declaração de fé maravilhosa, né? Reconhecendo que Jesus é de fato o próprio Deus, o Messias prometido, o perfeito sacerdote. E é nesse Cristo que nós cremos. O sumo sacerdote, o perfeito e supremo pastor, o eterno e justo rei, né? Vamos então ao nosso último cântico, Salmo 40, verso B, parte B, né, do Salmo 40, oração para livramento.
Louvado seja Deus, né? Senhor, nós te agradecemos por este momento maravilhoso, por essa comunhão, por este culto onde fomos edificados pelo Senhor, pela sua graça que tem nos alcançado. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, nosso dia, hoje, que o Senhor nos guarde e nos ajude, ó Deus, a viver para a sua glória e honrar o teu nome, ó Deus, em nossas ações e nos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não precisa os irmãos se preocuparem.